Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. O programa hoje discute as novas regras do seguro-desemprego, que devem começar a valer no final do mês de julho. A mudança é emblemática. Antes de começar a pagar o seguro, o governo, através do Ministério do Trabalho, vai cruzar as informações do perfil do trabalhador com as vagas disponíveis num banco de dados com as informações do Cine. Se o Ministério encontrar, se o governo encontrar uma vaga similar àquela que o trabalhador ocupava até então, ele vai ser encaminhado para o emprego. Esta é a proposta. Caso recuse a oferta, corre o risco de não receber o benefício do seguro. Qual é o impacto dessa mudança no mercado de trabalho? Essa mudança, ela é positiva? Ela serve para tirar o trabalhador da acomodação do seguro-desemprego? Agrada o trabalhador? Agrada o empregador? Está aí o ponto de partida do Conversas Cruzadas na TV Com, que já está no ar. Você em casa pode participar do debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Central Única dos Trabalhadores em Santa Catarina, CUT, Neudi Giacchini. Também nós estamos na presença do supervisor do Seguro-Desemprego na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, aqui em Santa Catarina, Cantucho João Setúbal. O Conversas Cruzadas recebe ainda o juiz na 7ª Vara do Trabalho, aqui em Florianópolis, Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro. E nós estamos recebendo também a advogada trabalhista Letícia Ferreira. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Você em casa, qual é a sua opinião? Você pode participar também através do portal de voz da TV Com, ligando para o telefone 84010385. Você digita a opção 5, que é falar comigo, e aí é importante você dizer seu nome, onde é que você está falando e a sua mensagem, a sua opinião, a sua pergunta em 30 a 40 segundos, que a gente coloca ela no ar, gravadinho aqui, numa boa, não tem problema nenhum. Portal de voz TV Com 84010385, o custo é de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o 48 na frente. Conversas Cruzadas tem o oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo, venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, promoção carro para a família toda Queires. Compre e concorra a 4 carros em um único sorteio. Bom, primeiro vamos explicar isso. O que está previsto a partir agora de julho, até o final do mês de julho. Eu imagino que o senhor possa explicar para o nosso telespectador, na prática, o que a gente pode acrescentar daquilo que eu falei na abertura, a mudança pontual, qual seria? Boa noite, seria basicamente, além dessa questão da colocação da possibilidade de um novo emprego já através de um portal que está sendo criado e ainda em construção, também a necessidade de, para o caso do recebimento do seguro-desemprego, haver também a necessidade, paralelamente, de cumprimento de um curso de qualificação ou requalificação profissional desse trabalhador. A exemplo do que acontece na Itália. A Itália tem um sistema de seguro-desemprego que funciona exatamente dessa forma. Quando um trabalhador procura o órgão para receber o seguro-desemprego, então lhe é oferecido um rol de cursos disponíveis. Pode ser, por exemplo, informática, ou torneiro mecânico, sim, ou comércio, ou etc. Não é? E ele então então eu opto por esse aqui. Não, mas eu não opto por nenhum. Não, então não tem seguro-desemprego. Então é necessário, para receber o seguro-desemprego, ter um curso. Enquanto ele está no curso, ele recebe o seguro-desemprego. Tá, não havendo a vaga imediata. Não havendo a vaga imediata. Havendo a vaga imediata, ele vai direto. Ele volta e aí não havendo, ele vai para o curso. Vai para o curso e recebe. Tá, a questão é a seguinte, nós temos cursos à disposição aqui em Santa Catarina? Existe o Sistema S, né? Quer dizer, esse Sistema S que, digamos assim, vai ser chamado agora a cumprir esse desafio, né? De conseguir dar cumprimento a essa demanda, porque ele foi criado exatamente para isso, justamente para criar mecanismos de qualificação e requalificação profissional
do trabalhador brasileiro, considerando, inclusive, a grande dificuldade, o grande passo que nós temos aí a dar, que é chegarmos a um nível de industrialização, de alta tecnologia, e que muitas vezes a gente escuta na mídia, que determinadas empresas, determinados locais não contam com mão de obra especializada. Bom, eu quero saber do ponto de vista do trabalhador, é uma mudança para melhor? Boa noite. Boa noite, Renato, Letícia, Cantucho e Dr. Carlos. A gente tem que analisar, e nós da CUT, enquanto trabalhadores, defendemos o princípio do seguro-desemprego, e que aí o Dr. Carlos tem toda a razão. Nós, em primeiro lugar, queremos que os trabalhadores estejam trabalhando, né? O seguro-desemprego ele tem uma função do momento de crise da economia, onde os trabalhadores até que acessem um novo emprego, possam ter um recurso financeiro para se manter. E nós também partimos do princípio que o Dr. Carlos já falou aqui, de que, inclusive, quisemos fazer o debate do Sistema S, infelizmente a gente não teve como fazer, né? Porque hoje os trabalhadores têm pouco acesso a fazer o debate do papel do Sistema S. E aí é verdade, Renato, a pergunta é, Santa Catarina tem curso disponível? Nós soubemos que o Sistema S, por exemplo, para fornecer um curso para um trabalhador, às vezes é mais caro até com a própria universidade aí que você vai pagar. E nós temos dados, levantamentos nesse sentido. Inclusive eu tenho em mãos aqui uma pesquisa feita pelo Senai, inclusive o nome da pesquisa, tem uma página aí que diz apagão da mão de obra. Sim, sim. Mas não é que está faltando trabalhador, está faltando qualificação. Quem é que tem o papel de qualificar é o debate do Sistema S que a gente quer fazer. Então, para nós, da CUT, representantes dos trabalhadores, primeira coisa, acesso ao trabalho, é isso que a gente quer. Economia forte, robusta, que os trabalhadores possam acessar o emprego. E é emprego com qualidade, né? Sim. E aí quando nós falamos também da questão, bom, tem uma vaga disponível, nós aí queremos ouvir o Cantucho, ouvir os outros, porque, por exemplo, nós não podemos também dizer que um metalúrgico de Florianópolis perde o seu emprego e o mercado oferece uma vaga em Joinville. Sim. Aí a gente precisa discutir, porque não é pura e simplesmente assim. O mercado oferece no estado de Santa Catarina, é lá em Chapecó. Não tem sentido. Não, mas aí vai o bom senso, né? Não, mas então é isso. Não A vai gente ficar precisa discutir família, um pouco essas questões por onde Imagino passa. que dentro de uma região, né? Dentro de uma região, aí que vale, então né? por exemplo, a grande Florianópolis, aí tudo bem, né? Então é esse debate que é um pouco, porque eu ouvi um pouco do debate, inclusive já dei uma entrevista para você na CBN, né? Já colocava isso, e para nós uma questão importante é a qualificação da mão de obra trabalhadora. Perfeito. Precisa criar possibilidade do trabalhador acessar. Perfeito. O que o Cine pode oferecer com essa mudança? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais integrantes da mesa, nossos telespectadores. O principal objetivo dessa mudança, que ela vai ao encontro do que preconiza, inclusive, outros países em que estabelece essa legislação, de que o trabalhador não pode simplesmente receber o seguro pelo seguro. É preciso oferecer a ele outras oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. E não tem como você qualificar, não tem como você acessar o mercado se você não tiver qualificação. E quanto mais tempo o trabalhador estiver fora do ambiente de trabalho, mais difícil vai se tornar a sua reinserção no mercado. Então, por que não oportunizar? Aqui ele está tendo uma renda nesse período, que é o benefício do seguro-desemprego, tá? Por que não oportunizar essa qualificação? Se no momento em que ele está requerendo benefício, aí vem a questão da qualidade, né? Aqui apontada sobre a oportunidade de um novo emprego, esse sim é mais importante do que o próprio seguro, sabe? E acredito que a esmagadora maioria dos profissionais, dos trabalhadores do nosso estado, como de resto deve decorrer do país, estão interessados na nova oportunidade de trabalho. Pesquisas que nós temos indicam, apontam, de que cerca de 90% dos trabalhadores, no ato em que requerem o benefício, eles querem uma nova oportunidade de trabalho. Sabe? Então, isso é interessante. Quer dizer, muitas vezes você joga na vala comum todos os trabalhadores, porque não, que isso não quer, porque faz acordo, que faz acerto, procuram, né, de uma forma ou de outra, ludibriar todo o processo, a legislação, para poder beneficiar-se disso. Isso não é regra geral. Essa é a exceção. Tá? Então, a maioria dos trabalhadores querem uma nova oportunidade. E essa informação que o senhor traz, desculpe interromper, ela é importante até para desmistificar uma imagem, talvez, do cara que quer ficar em casa, acomodado. Esse depoimento que o senhor traz é importante, né? Eu estava participando de um fórum regional e um colega nosso, né, o Leandro, do setor de informação na área do mercado de trabalho, ele fez uma ponderação lá em Concórdia interessante. Não podemos jogar
a água suja fora junto com a criança. Sabe? Então, é preciso que nós saibamos avaliar detalhadamente e ter critérios. Muito bem. Para isso. O que é que, respondendo o Neudi, quando aqui questionou sobre a questão de uma oportunidade de trabalho. Primeiro, essa oportunidade, Neudi, elas têm que estar voltada, primeiramente, à sua ocupação anterior. Certo. E Perfil. também ligado ao seu perfil e à sua remuneração. Tá, hoje nós temos cursos. Nós temos cursos à disposição. Quem é que faz isso? É o Sistema S? Não. Nós temos também, né? Mas isso mais voltado ao setor da indústria, mas nós temos, e o comércio, no caso do Senac, mas nós temos também, eu acho, outras políticas de qualificação profissional, que são aquelas oferecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Que aqui no Estado nós temos, por exemplo, o ProJove, tá? O ProJove Trabalhador, que esse oportuniza, um ano e são 18 meses. Tá? 1 ano e meio de qualificação. Mas isso é para o jovem, não, de carreira, não? De 18 a 29 anos. Mano. É não, a grande massa do trabalhador e com baixa escolaridade, aquele que ainda não completou o segundo grau. Mas desempregado acima de 30, 40... Tem também. Tá? Que é o Plantec. Tá? Esse está sendo oferecido cerca de 1.000 vagas, aí não existe o limite de idade e nem de escolaridade. Nós temos, voltando ao ProJovem Trabalhador, ele é de 18 a 29 anos, tá? Com uma escolaridade, ensino fundamental incompleto. E esse tempo também, Renato, é importante que nesses 18 meses vai permitir que ele conclua o ensino fundamental, como uma espécie de um EJA, tá? De educação para jovens e adultos. E ele vai poder, ao concluir o curso, poder também receber o certificado de conclusão do primeiro grau. Temos também o ProJovem Trabalhador. E esse de 18 também a 29 anos, porém, para aqueles trabalhadores que ainda não concluíram ou já concluíram o segundo grau e que não estejam cursando em nenhuma universidade. Que é outra fonte também de trabalhadores que estão com dificuldades de inclusão no mercado. Então, essa fatia de trabalhadores que o governo federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, está preocupado para incluí-los, né? De forma técnica agora, perfeito, né? Também. Perfeito. Letícia, essa ideia, ela vem para melhorar o sistema, ela vem para melhorar a reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. É boa a proposta? Boa noite. Boa noite, Igor. Renato, desculpa. Boa noite aos demais vários também. Dois, não tem problema. Estou aceitando. Olha, o que é importante ressaltar, eu acho, no primeiro momento, que isso não é uma inovação, né? A lei já previa isso. Da mesma maneira que ela estipulava a possibilidade de prover aquele trabalhador que foi desligado da empresa, né, durante aquele período, até por uma escassez do mercado, ele também já previa, na lei de 90, né, doutor Carlos deve saber também, auxiliar o trabalhador a uma restrição de mercado de trabalho. Então, isso não é nada novo, né? Só está se regulando a forma com que isso foi feito. Eu tenho dados do Ministério do Trabalho que só no ano passado, 900 mil pessoas foram desligadas do trabalho. E dessas 900 mil, 320 procuraram seguro-desemprego. É um número relativamente grande que gerou um déficit de 85 milhões. Isso é Brasil? Isso é Santa Catarina. Isso é Santa Catarina? Dados do Ministério do Trabalho. Quer dizer, 900 mil pessoas foram desligadas, tá? De maneira formal e de relações de trabalho. Dessas 900, aproximadamente 320 mil pessoas buscaram um amparo no seguro-desemprego. Isso é alto, na tua opinião? Na minha opinião, sim. Então, eu acredito que essa possibilidade de reinserir esse trabalhador no mercado de trabalho é excelente. Ele vai ter... acho que a função social do trabalho é essa, né? Ele quer continuar trabalhando, né? Embora exista também uma superstição, uma máfia de pessoas, tanto empregado quanto empregadores, que usam o seguro-desemprego de uma forma fraudulenta, né? Que eu acho que isso... De que forma, hein? Olha... Não, a gente não vai ensinar aqui as pessoas a fazer fraude. A gente não vai ensinar fórmulas aqui porque não seria devido, mas né, Renato? Que está acontecendo? Mas acontece muito, vou te dar um exemplo. É a realidade. A realidade, né? Quem advoga na área empresarial sabe bem disso. Existem muitos funcionários que entram numa empresa para esperar aquele lapso de 6 meses, né, para já pedir o seguro-desemprego. Só para entender como é que funciona. Bom, o seguro-desemprego, ele é concedido para quem depois de 6 meses de na verdade, assinada. de 6 meses... Na primeira vez, né? Na primeira vez. Primeira vez. Tá, vamos explicar como é que funciona, então. Eu posso ponderar?
o benefício ele é destinado aos trabalhadores primeiro demitidos sem justa causa. Exatamente. Isso. Tá. Quem pede Aí demissão não aquilo tem. que se trata, não, eu fiz o acordo, não existe. Não. Acordo, ou é demissão com justa causa, Sem justa justa causa. causa, ou sem justa causa ou por término do contrato. Sim. Isso Tá, são as modalidades tá. de rescisão. que Tá, nós e temos. aí? E que Para varia ele de poder 3 a 6 requerir da primeira parcelas vez, também, ele tem que comprovar os 6 salários recebidos de forma continuada, ele tem que possuir também os 6 meses trabalhados nos últimos 3 anos, que é diferente. O salário é um dia trabalhado durante o mês que corresponde ao Tá, então, salário 6 recebido. meses e de carteira. a meses trabalhados, 15 dias ou mais, trabalhados no mês já corresponde a a uma meses parcela, trabalhados. Tá? Então ele precisa comprovar nos últimos 6 meses. 3 anos, 6 meses trabalhados. Tá. Com de 6 a 11 meses, Ele ele tem recebe direito 3 a receber parcelas, 3 parcelas. Tá. De 12, três 3 parcelas. parcelas. 3. E qual é o meses. qual é o valor? Depende Depende dos três últimos Tá, mas salários. tem últimos teto? salários. Tem teto? Tem. Qual é o teto? Mínimo e É máximo, 1.019,70 1.019? reais e 70 centavos. 1.019? Depende né? da média Dos salarial dos três últimos salários. dos 3 últimos Pera, salários. não entendi, Veiga. O teto, como é que funciona a questão do teto? O teto é R$ 1.019,70. Mas na verdade, Renato, E ele o máximo que vai pagar é o isso? máximo. Mas quem é Por que mês. tem direito ao máximo? É quem ganha acima de aproximadamente Quem R$ ganha, 1.500 reais. quem ganha acima desse valor, Acima de R$ 1.500 reais dá direito à parcela máxima. Isso por média dos últimos 3 meses. Tá? De quem ganha abaixo disso é feito ao ponderável. Feito Quem ponderável. recebe até aproximadamente R$ 900 reais, recebe 80% desse valor. Tá? Até R$ 900 reais, 899,60 tá, só para entender o seguinte, qual é a explicação, qual é a essência da lei em não contemplar com seguro-desemprego aquele que é demitido sem justa causa e que recebe mais do que isso em função do 40%? Não, mas ele Não, recebe. ele recebe, só que ele recebe nada. limitado. Não, vai receber até 1.019. É que é como 1.019, ele tem Não, um mas caráter. deixa eu só imaginar Sim. assim, ok, claro, é a minoria, óbvio. Sim. Mas o cara que recebe, sei lá, 10, 15 mil reais é demitido. Ele vai receber R$ 1.019. R$ 1.019,70. É que o seguro-desemprego ele tem um caráter que é híbrido, é trabalhista e previdenciário ao mesmo tempo. E os benefícios da Previdência eles têm um limite, tal como as aposentadorias. Sim. Só que o limite é diferente. Então, o limite da aposentadoria hoje é 3.600 e alguma coisa. O limite do seguro-desemprego é menor, porque o custeio dele é feito de outra maneira. Então, quer dizer, abrir isso de uma maneira maior poderia causar um déficit no sistema, e, enfim, o seguro-desemprego Tá, mas para a fica segunda nesse limite. Tá, então ele só para completar o seguinte, então na primeira vez, então ele tem que ter 6 meses de carteira assinada para receber 3 parcelas. 3 parcelas. O limite é esse, né? Mínimo, né? Mínimo. Ao mínimo? De 6 a 11 meses trabalhado nos Tá. últimos 36 meses, recebe 3 parcelas. Tá. Para receber 4, ele terá que trabalhar no mínimo 12 e no máximo 23 meses. Tá. E para receber as 5 parcelas, ele terá que comprovar nos últimos 3 anos 24 ou mais meses trabalhados. Tá, e na segunda demissão, ele voltando, como é que funciona? Como é que Aí funciona? vem a questão do período aquisitivo. Tá? O período aquisitivo destinado a esses trabalhadores é de 1 ano e 4 meses. Então, sendo ele demitido hoje, recebeu todas as parcelas a que tem direito, vamos falar aqui hipoteticamente que sejam 5, ele recebeu as 5, ele só vai poder ter direito novamente a retornar ao benefício após 1 ano e 4 meses. Aí, de repente, ele volta, é demitido de novo, ganha de novo e fica nessa boquinha. Tá, se ele se reempregar antes, e isso até em 2000 isso não era possível. Uma vez demitido, o trabalhador, se ele se reempregasse e fosse demitido por término de contrato, ele não tinha mais direito a acessar Bom, o benefício. eu quero- Por isso, Renato, que os valores aí, quando você questiona, eu até queria ajudar, ele não é, por exemplo, um trabalhador que ganha 10 mil, porque ele tem uma função social e é Claro. uma política pública. Claro, claro. É para garantir um período de sazonalidade. Uma renda Esse mínima é o- de Não, subsistência. e para quem E mais a grande precisa? massa, Pra quem Ele mais não tem precisa? função de enriquecer ninguém. Não, né? e para quem mais precisa, claro, né? Sim, Claro. e a grande massa de trabalhadores beneficiados está Nessa faixa. Nessa faixa de Claro, salário. claro. Eu só queria ponderar quando a Letícia coloca da questão da fraude. Eu sempre já participei de debates aqui com o Renato, tenho dito sempre de que a fraude ela só é possível quando os dois concordam. Então Sim, aqui a claro. gente tem que, né? Então, e que é um número mínimo, né? Felizmente. Eu acho que o portal vai nos ajudar nisso. Sim. Todos nós defendemos e combatemos a fraude. Eu até acho que ela é acrescento- importante, tanto que naquele combatido, portal né? você pode disponibilizar para o trabalhador ter acesso, ver as vagas disponíveis, quanto o próprio empresário colocar Tá, eu acabei, lá. perfeito, eu acabei interrompendo, preciso chamar um intervalo, mas eu acabei interrompendo aqui a Letícia. Como é que funciona essa fraude aí? Não, na verdade, não se trata realmente de uma fraude, né? Existem determinadas situações em que a empresa, o empregado,
eles estão, às vezes, de comum acordo. Às vezes o empregado entra na empresa recebendo seguro-desemprego, né? Então ele continua trabalhando, não tem a carteira assinada. A empresa corre um risco, então, assim, se dá um acidente. Até depois do intervalo a gente pode tocar nesse assunto, que é uma celeuma importante. E é uma fraude, né? É um ilícito tanto para a empresa que está aceitando, quanto para o empregado, porque está recebendo um fundo, né, que é um direito social, está previsto na Constituição, de maneira irregular. Sim, no caso, o empresário antiético, a minoria neste caso, imagino que faz isso, que é, de repente faz um acordo durante a concessão do benefício para pagar por fora um valor mínimo. E não paga aí tributação em cima. E às vezes até diminuindo a sua carga tributária. Claro, claro. E que nesse período, às vezes, frio, o trabalhador continua trabalhando sem o devido registro. É um risco e os recolhimentos sociais e trabalhistas não são processados. Tem-se aí um passivo trabalhista enorme. Muito grande. Bom, a gente acho que contra isso é que se deve se revelar. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco quero questionar o seguinte, bem, essa mudança, que na verdade é uma adaptação, enfim, mas essa mudança, ela vai provocar uma reinserção do trabalhador mais ágil, mais célere no mercado de trabalho? Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Na noite desta terça-feira a gente está discutindo a mudança para a concessão do seguro-desemprego. Agora funciona da seguinte forma. Bom, o trabalhador, para receber o benefício do seguro-desemprego, ele vai lá no Cine. É no Cine que ele pega a concessão? Não só lá. Todos os órgãos que fazem a recepção do seguro-desemprego, eles estarão também autorizados e habilitados a requerer. Quais são? A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, através das subdelegacias e postos de nós, a antiga Delegacia do Trabalho, e as agências da Caixa Econômica Federal. Qual é a mudança? A mudança é a seguinte, para a concessão do benefício, ele vai lá buscar o benefício, o trabalhador desempregado, e aí é oferecida para ele uma nova vaga, se houver essa nova vaga no mercado de trabalho, para ele não receber o seguro-desemprego. Não havendo essa vaga, aí é oferecida para ele uma oportunidade de um curso. Aí ele vaza o curso e recebe a concessão. É isso, né? Aí, havendo a informação, de repente, até imagino que durante o período do curso, havendo a informação de que surgiu uma nova vaga, ele pode ser chamado, né? Um detalhe interessante, Renato, é que não é só no primeiro momento em que ele requer o seguro, que ele vai ser cruzado essas informações sobre a oportunidade de vaga e a oportunidade de qualificação. A oportunidade de qualificação, ele vai ter que frequentar no mínimo 75% das horas para poder ter acesso e continuar percebendo o benefício do seguro-desemprego. Um outro detalhe também, para receber o seguro, estando ele desempregado e não estando inserido nas ações de qualificação, para ele receber as parcelas vincendas, ele terá que retornar a um posto desse de atendimento, do Cine, DRT ou da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para verificar se não tem uma nova oportunidade para ele. Sabe? Então, para receber a segunda parcela, tem que ir lá, verificar, se apresentar. Se nesse período houver, utilizando o banco de dados, houver uma oportunidade de trabalho para ele, ele vai ser chamado e ele não comparecendo a 3 solicitações oriundas desses órgãos, o seu benefício será suspenso. Agora, Letícia, eu fico imaginando o seguinte, existe um hipossuficiente nessa história toda ou a relação ela é equilibrada? Por exemplo, ele é chamado, aí o Estado vai dizer para ele o seguinte, olha, tem uma vaga aqui de torneiro mecânico, você é torneiro mecânico, foi demitido, enfim, tem uma vaga naquela oficina, naquela empresa e tal. E de repente, não, é coisa daquela empresa, o ambiente de trabalho é ruim, eu não quero trabalhar lá, não gosto o chefe lá, eu já sei quem é, não gosto daquele cara. Enfim, ele pode dizer não, ele é obrigado. Como é que funciona isso, hein? Bom, sendo na região dele? É importante mencionar que esse portal ele vai ser unificado, né? Ele então tem informações do Ministério do Trabalho, do Cine e da Caixa Econômica. Então, até para intermediar uma mão de obra, né? O site é completo tanto para o empregado, tanto para o empregador. Então, eu posso cadastrar uma vaga, nós até estávamos conversando sobre isso lá fora, da mesma forma que eu posso cadastrar uma vaga, eu, empresa, eu, empregado, posso procurar uma vaga, né? Eu posso procurar uma qualificação dentro do mercado de trabalho. No site. Isso, dentro do portal, exatamente. O portal já está em 15 estados do Brasil, funcionando perfeitamente, e até o final de julho deve estar funcionando aqui em Santa Catarina, né? Quanto à tua pergunta, Renato, eu acredito assim, ele pode negar, desde que ele justifique essa não disponibilidade dele, digamos assim, só que o Ministério do Trabalho é que vai aceitar ou não.
se ele realmente, se essa escusa dele foi aceita. Tem que fazer um recurso, né? Ele pode por exemplo, achar que não estava apto, ou como tu falou no teu Porque exemplo. tem uma questão subjetiva aí também, né? Eu não acho que, por exemplo, eu quero uma qualificação melhor, eu acredito que aquela vaga não atinja o meu anseio de trabalho, ele pode fazer isso, só que ele tem que justificar isso. Por que isso? E essa justificativa vai passar pelo crivo do Ministério do Trabalho. Tá, mas isso acontece na hora ali no balcão, ou há uma junta, uma comissão que analisa caso a caso? Sim, e isso, falta ainda regular algumas questões, mas informações indicam que será analisado por 3 pessoas, inclusive na presença do trabalhador, onde ele vai oferecer o seu questionamento. Por que ele está declinando daquela vaga? Sim. Sabe? E tem a questão também aí que a gente pode falar... A empresa também pode ter uma vaga hipoteticamente. e eu querer acessar e dizer, não, o Neudinho não serve para vaga. A empresa também pode claro, recusar. a empresa ela tem esse direito. Seria só o né? trabalhador, né? Claro, Aproveitar importante que a daquela empresa tem esse oportunidade. direito, né? Passa pelo critério Nós de não estamos seleção aqui da empresa, colocando né? que mas vai ser uma camisa de força e vai ser um meio. Claro. É um contrato. Não, né? ele vai ter que passar por um critério de seleção na empresa. Sim. A ideia é Esses possibilitar, órgãos- acessar, né? Sim. Esses órgãos o que fazem, Renato, não é a seleção, né? Fazem o encaminhamento. Sim. É a Seleção é primeira a porta, intenção é dar né? continuidade ao E lá trabalho. é Não que quer ele dizer vai que já passar sair exatamente dali. pela seleção propriamente dita. Não quer dizer que ele vai Mas sair dali com a carteira assinada, né? Não, ele vai dar uma não. continuidade. Ele vai encaminhar. Chegou lá, não deu certo, declinou. Se ele recusou, por quê? Quais são as razões? Ele vai apresentar, vai formalizar isso e nós vamos analisar, vendo se ele tem ou não, se a ponderação dele vai ser ou não aceita. Um exemplo, né? Temos aí a questão do choque cultural. Vamos fazer um exemplo bem prático. Tem uma vaga de camareiro, ele trabalhava no hotel, a função dela era camareiro. E a camareira que apareceu agora é para ser uma camareira de motel. E a questão do choque cultural, como é que você vai encaminhar? Diz, não, meu marido não aceita que eu trabalhe no motel. Daí. Sim. É uma justificativa. É um argumento. Sabe? Outra questão da religião, sabe? Então, que tem algumas aí que você sabe que não trabalham aos sábados. Sim. Sabe? Então, tudo isso são razões que justificam, né, o não encaminhamento, né? E aí a liberação. Claro, do benefício. agora, doutor Carlos, o senhor acredita que vai diminuir a concessão do benefício? Pode acontecer, pode acontecer. Eu penso que a primeira tendência diante dessas possibilidades é que grande parte dos que hoje acessam, né, dentro dessa estatística, eles poderão se beneficiar diretamente da ideia. Né? Como foi dito aqui, a grande maioria dos trabalhadores busca o seguro-desemprego porque não conseguiu, por alguma razão, obter o emprego naquele espaço de tempo ali dos próximos meses ao fim do contrato. Então, a tendência naturalmente não vai ser de aumentar a procura pelo benefício, vai ser de uma redução da necessidade do benefício e, consequentemente, me parece que a solução, por isso, é bem-vinda. Não é? E fica bem claro, eu acho que está bem claro, mas eu também, né, colocando mais uma pitada aí no tempero, é que o contrato de trabalho continua sendo um contrato, ou seja, a necessidade de acordo de vontades, Lógico. o empregado querer e o empregador querer. Né? Porque quando uma dessas duas vontades não acontecer, ninguém vai ser imposto, ninguém será compelido a trabalhar num determinado local, nem nenhum empregador vai ser obrigado a aceitar aquele empregado. Né? Então, quer dizer, o contrato ele continua sendo aquilo que ele é. Apenas o seguro-desemprego é que vai ter esse detalhe. Bom, se existe uma vaga, bom, o senhor não quer? Não, por quê? Não, sua justificativa é válida, ok. Tá, mas tem um curso. Eu também não quero fazer o curso. Tá, mas peraí. Então, o curso, pelo menos. Né? E por conta quer dizer, no curso, né, e aí me parece que essa é a grande... por isso que eu comecei falando exatamente disso, porque a rotatividade da mão de obra já foi mencionada aqui, ela vai continuar acontecendo, talvez fosse ideal que ela não acontecesse tanto, e isso diminuiria também o acesso ao seguro-desemprego. Seria ideal, né, doutor? O ideal seria isso. Né? Nós temos uma mão de obra que não é possível que ela seja tão descartável assim, tão ruim assim, que justifique tantas dispensas sem justa causa. Né? Me parece que entre outras coisas, fica muito barato ainda hoje despedir o empregado por qualquer espirro que ele dê e que eu não gostei da forma como ele espirrou.
do jeito que ele tossiu, do jeito Mas que ele isso acordou. por empregado que está há pouco tempo naquela empresa. Sim, essa rotatividade ela é extremamente A danosa. empresa, quando faz ela chamada lá, rearranjo da empresa, também faz essas coisas, né? Demitir, contratar dispensa outros, o que ganha 1.500 e contrata 2 por 600. Claro, claro. Então, mas isso está dentro da lei. De mercado, eu acho que isso né? não seria o ideal, mas e aí nós precisamos avançar. Eu acho que essas coisas, Renato, possibilitam, nós estamos fazendo esse debate hoje, por conta de uma economia que cresceu, os trabalhadores têm acesso, porque o seguro-desemprego tem essa função social, né? No momento de crise, e que o Brasil hoje não passa por isso, felizmente. Então, nós passamos por isso na década de 90, né? Agora, eu quero dizer de que a gente precisa, nesse processo também, inclusive tem aí o chamado da OIT, as centrais sindicais estão fazendo, o governo está chamando, a Conferência do Trabalho Decente, que é o quê? Também um trabalho de qualidade, um salário de qualidade. Não queremos com isso matar a galinha dos ovos de ouro, né? Que é a empresa, mas a gente precisa avançar, né? Nesse debate todo. Nós tivemos aqui em Santa Catarina, felizmente, 2009, quando nós implementamos o piso estadual, que foi um avanço para algumas categorias, domésticos, trabalhadores rurais, trabalhadores que não tinham. E nenhuma empresa quebrou por causa disso. E nenhuma empresa quebrou, conforme dizia. E a economia de Santa Catarina é a 7ª do país, né? Sim. 5ª hoje, a gente dizendo. Então, mas para isso ainda a gente precisa inserir muitas pessoas, eu falava aqui fora do ar antes, 102 mil cidadãos catarinenses ainda estão abaixo da linha da pobreza, né? Dados do IBGE de hoje, 16 milhões no Brasil e 102 mil estão em Santa Catarina. Então, muito que avançar. Claro. Agora eu quero saber a respeito deste assunto, a opinião dos nossos debatedores, daqui a pouco, depois do intervalo. Há uma certa crítica em alguns segmentos da sociedade, nas políticas sociais do governo anterior, que são as mesmas políticas que estão sendo seguidas, né, pela presidente Dilma, de que as chamadas bolsas, Bolsa Família, Bolsa Gás, Vale Gás, Vale não sei mais o que e tal, essas políticas públicas voltadas para a população de baixa renda, que elas provocam uma acomodação no trabalhador. Eu quero discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, ou se isso é uma política de assistência básica àqueles que pouco têm. E também a nossa manifestação do André pelo Twitter. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Daqui a pouco as diversas perguntas de vocês que já estão chegando por aqui. O nosso assunto é o seguinte: as mudanças agora em julho para a concessão do seguro-desemprego. Vem mudança por aí, é o que a gente está discutindo. Agora, o que acontece? O cidadão, quando for buscar o benefício, o desempregado vai em busca do seguro-desemprego, aí é oferecida para ele, se houver uma vaga na área de trabalho dele, uma oportunidade de emprego antes dele receber o seguro-desemprego. Não havendo a vaga imediata, é oferecida para ele uma oportunidade de um curso de aperfeiçoamento, de capacitação profissional. Aí o seguinte, aí ele pode optar, aí tem aquela negociação, né? Vem cá, essa empresa me interessa, não me interessa, não significa que ele vai sair direto ali para ser empregado. Ele tem que passar pela aprovação da empresa, pelo processo de seleção da empresa, mas é uma forma de tirar o trabalhador da acomodação e evitar fraudes também. É o que a gente está discutindo hoje por aqui. E eu tenho as manifestações que estão chegando. O André, no Twitter, ele diz o seguinte: Renato, se o objetivo é realmente aplicar corretamente o dinheiro público, não deveria haver mais critério? Por exemplo, ao invés de generalizar a legislação, não seria mais inteligente aplicar apenas para trabalhadores que se enquadram num perfil indicativo de alta rotatividade empregatícia em curto espaço de tempo? Mas é difícil, né, a gente trabalhar, porque toda vez que a gente quer estabelecer critérios e especializar muito a regra, corre-se o risco de cometer o esquecimento de alguma questão importante. Sim, mas a lei atual ela já combate a questão. Ela já tem a questão do período aquisitivo. Do período, né? Já contempla e tem isso. também a Lei 7998, de 11 de janeiro de 1990, ela já estabelece isso no seu artigo 2º. E depois ela recebeu uma complementação através da Lei 8.900. De 30 de junho de 94. Que também diz, no inciso 2º, pode observar aí. E possibilitar a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, promovendo para isso ações de qualificação para ele. Então,
Tudo está no texto, sabe? Isso... Lá dos anos 90, né? Desde Só não foi 1990. regulamentado, a gente que não aplicou. O que falta é exatamente colocar em prática. Embora nós, já no Cine, essa questão da nova oportunidade de trabalho, nós já viemos trabalhando, mesmo sem a implantação da recusa aqui no Estado. Tá? Mas como pode fazer isso a Superintendência Regional e a Caixa? Não tem como, porque eles não têm os mecanismos, né? Então, agora, através do portal, e aqui, Renato, agora o empregador, que tanto está aí maciçamente publicando, né, que não tem a mão de obra desejada, está aí a oportunidade de ele oferecer, através do nosso portal, as devidas oportunidades que ele está oferecendo para que nós possamos fazer o recrutamento e encaminhar a seleção dele. Bom, inclusive, então isso importante que ele vai poder ali, com critério, colocar todas as vagas, discriminar quais são as exigências que ele está fazendo e nós lá, através do nosso trabalhador, do nosso cadastramento, poder identificar o candidato com o perfil mais adequado à vaga que ele está requerendo. Eu acho que esse turnover da empresa acaba até, de certa forma, diminuindo, né? Porque ele já vai saber exatamente qual é o tipo de profissional que ele precisa para aquela vaga. E o Cine já vai preparar ou empregado ou qualificado para isso de forma adequada. Com o novo sistema de gerencial que nós temos, já oportuniza isso. Tá? O cruzamento não é mais olhar para e achar que ele serve essa empresa. Sabe? Então é colocado a vaga e a qualificação que tem o trabalhador. E ali poder encaminhar de acordo com aqueles critérios exigidos pela empresa. Eu acho que é importante frisar, Renato, que o momento é propício para esse debate. Porque se nós estivéssemos num momento de crise, com certeza nós estávamos criando regras. Nós estamos criando regras porque nós temos uma economia que cresce, aí combate a fraude, combate várias questões que estão colocadas aí. Então, possibilita com que você seja mais rígido. De repente, num outro momento, nós vamos estar aqui discutindo uma flexibilização, porque a maioria dos trabalhadores, que eu espero que não aconteça, né, que nós não possamos mais ver isso, né? Então, ampliando o número de parcelas, que a gente amplie. Pois faça. Então, para quem efetivamente econômico precisa. permite a gente fazer esse debate que tem acordo, né? Pessoal, é o seguinte, eu tenho as manifestações aqui do pessoal em casa. O Osmar, em Barreiro, São José, ele diz o seguinte: senhores, há engano, segundo ele, com essas estatísticas de que os trabalhadores, na maioria, querem novo emprego. Ele diz que é contador, e 99% das demissões que fiz até hoje, desde que foi criado o seguro-desemprego, são sem justa causa. Acho que fiz apenas umas 3 por pedido de demissão neste período. Bom, isso significa, nesta linha aqui, que o pessoal faz pensando no seguro-desemprego. É lógico, é o que nós dissemos aqui. A Letícia falou, claro que ela com toda o jeito dela para não falarmos aqui, e aí o doutor Carlos, nós não tem, é uma fraude. E é fácil, porque você faz, às vezes você vai ser demitido ou vai pedir a demissão, você acaba fazendo acordo, né? E aí é difícil de pegar, a gente tem que comprovar isso. Agora, quando ele acessa um novo emprego e aí trabalha sem registro na carteira, como o Cantucho estava dizendo, sem recolhimento, correndo risco de sofrer um acidente, enfim, é fácil de ver. A gente sabe dessa fraude. A gente só tem um jeito diplomata que não está dizendo, né? Usando a diplomacia. Mas é isso, a realidade é isso que ele tenta dizer. Agora, também não é verdade que todos os trabalhadores, como o Cantucho fez, nós pegar todos os trabalhadores e botar na vala comum. Eu, por exemplo, fui um trabalhador, passei por 4 empregos e eu nunca acessei seguro-desemprego, né? Então, não é todos, né? Então, a gente não pode botar todo mundo na vala comum. Acho que os cuidados na sociedade nós temos e em todas as classes, né? Agora, o que o telespectador expõe sobre as 99% que foram demissões sem justa causa, e qual delas realmente foram feitas a coisa? Porque para nós o que chega, Renato, é que o trabalhador realmente foi dispensado sem justa causa e que preenche todos os pré-requisitos mínimos e indispensáveis à habilitação. Então, nós analisamos lá documentos. Tá? Então, ele também tem a sua contribuição, sabe, social, de impedir também, esclarecer. A função dele. Ele é um profissional, ele tem uma atitude ética a tomar, ele tem que orientar o empregador que o contrata, dizer, olha, não faça dessa maneira, porque isso aqui tem riscos e tal. Porque para nós, ele está corroborando com o nosso pensamento. Ele diz que 99% foram demitidos sem justa causa, falta que o trabalhador não foi iniciativa dele
dele. Não foi em se iniciativa manifestar, dele. em querer se retrair. E sim, a manifestação da Isso empresa prova. e excluir do... Isso prova uma questão, Renato, que está dito, inclusive eu acho que o Cantucho tem elementos para falar sobre isso. A geração de emprego no Brasil, ela cresceu. O acesso ao seguro-desemprego também. Então significa que está acompanhando uma Claro, fraude, porque claro, deveria as curvas Não dá pra ser analisar, distintas, não né? dá pra analisar. Uma Verdade. coisa deveria ir para um lado, outra para outro. Como elas estão caminhando junto numa ascendência, significa que tem fraude. Claro. Falando Isso ainda é dessa verdade. exceção que os debatentes também estão falando, é muito claro entender que, às vezes, a empresa também, de certa forma, é prejudicada, porque ela contrata um funcionário que fica pelo menos um contrato de experiência durante 3 meses, para ver se ele se adapta naquele meio de trabalho, se ele realmente se adequa àquela função. E aí já passou aquele estágio probatório, digamos assim. E depois ele precisa só de mais 3 meses, né? Então, aí ele já não trabalha do mesmo jeito, ele já não rende mais. Tem então, o custo de treinamento. Não, aí a empresa também tem um ônus de manter aquele empregado na empresa durante aquele tempo e sabendo que ele não vai poder render o que ele aproveita. Quer dizer, a Como empresa... sabendo já depois de 3 meses? O contrato de experiência é feito para isso, né, Sim. Renato? Justamente, tu não vai conseguir saber, é quase como um casamento. A gente nunca conhece Sim. exatamente com quem a gente convive e quem a gente está do lado. Agora, na hora da Mas- separação, você conhece melhor. Né? Dizem que sim, né? Muito mais a mulher. Mas acontece muito o contrato de experiência é para isso. Tanto que ele pode ser de 90 dias, mas pode ser feito de uma maneira menor. Para a pessoa justamente conhecer aquela pessoa, se realmente ele vai ter um bom entrosamento com os outros demais colegas de trabalho, se ele se adequa àquela função, se ele preenche a expectativa da empresa. Aí passou aquele estágio probatório de 3 meses. Aí ele já sabe que vai ter um contrato por prazo indeterminado, né? Isso já está na CLT, isso já é uma continuidade da relação dele. E ele passa aquele período de 3 meses, às vezes força de uma maneira assim delicada, não estou querendo dizer que ele já está mal intencionado, eu não usei esse tipo de palavra, né? Que ele já vai margeando uma situação para tentar forçar uma demissão sem justa causa para poder fazer entrada no seguro-desemprego. Eu acho que é essa prática que deveria ser coibida também. Muito bem. Aqui o Antoninho Bach, grande Antoninho, está dizendo aqui o seguinte. Ele é empresário. Eu gostaria de ter uma ideia de quantos % dos que buscam seguro-desemprego realmente procuram um emprego. Acho muito bom o governo colocar a regra nesse negócio. A questão aqui é a seguinte, se eu entendi o tom, né, do Toninho, é o seguinte: o pessoal está indo em busca do seguro-desemprego ou está indo em busca de uma nova oportunidade de trabalho? Bom, nós temos aqui um percentual. Não. Não tem como... Tem Eu porque diria que o nós, contador lá está muito próximo do que ele disse. Agora, Renato, precisa o empresário nos ajudar. Ah, Porque aí é aquela curva que eu falei. O empresário, por Mas ele exemplo, vai ajudar de ele que forma? ajudando, por exemplo, não seu Neudi. praticando Seu Neudi Não, foi demitido, fez um acordo aqui. O meu patrão é o Carlos. Nós fizemos um acordo. Ele faz legalmente. O Cantucho vai analisar documento e vai me dar o seguro-desemprego. Sim. Agora eu vou ter que procurar você como segundo empresário Sim. para acessar o emprego. Você vai ter que dizer, ó, Neudi, sem registro não. Porque esse é o problema. Porque aí eu trabalho mais 5 meses recebendo 5 parcelas do seguro-desemprego na tua empresa e você me paga o mesmo valor, de repente, que eu recebo o seguro-desemprego de R$800, como citamos mas antes. daí é antiético, né? Mas é isso, essa é a lógica. Essa é a lógica, que a Letícia É o que foi toda acontece, diplomata né? Mas- aqui para não falar. Mas isso aí é Essa exceção. a realidade. Mas isso não é exceção? Não, essa é a regra. Lamentavelmente, não. Porque Lamentavelmente, daí não. a gente pede, por exemplo, para o companheiro que falou antes aí, que é um contador, que ele, como contador, Já deveria deveria orientar para não Alertado, né? acontecer. É. Agora ele falou uma realidade, que nós aqui estávamos tentando dizer com outras palavras que essa é a realidade É nua que- e crua. com A empresa tem relação... que ser orientada. Pelo advogado, nós fazemos esse tipo de trabalho, ou o próprio contador, ele já tem que alertar o empregado dele, o empregador, dizendo assim, olha, você não pode... uma prática que acontece muito. O contador faz isso. O advogado, Lógico. às vezes, esquece de alertar. Acontece uma prática super usual, vocês vão concordar comigo, da retenção da carteira de trabalho por mais de 48 horas. É. Que não... Não A pode, CLT já mas prevê o fica. contrário. Daí você tem uma multa. Está previsto. Sim. E eu não vejo essa multa sendo veementemente aplicada, mas o dono da empresa ele tem tanta coisa para fazer, ele tem impostos a pagar, Por isso ele tem que contrata um gerar máquina contador, dele, né? por isso que ele tem que ter um advogado. Contrata um e assessor, um contador, advogado. né? Então, como é que ele não tem obrigação de saber? Aí, às vezes, a gente chega na Justiça do Trabalho, em audiências até com o Dr. Carlos, e aí acontece, mas eu não recebi minha carteira. Mas por que tu não devolveu a carteira? Às vezes a carteira está na gaveta, né? Tá na gaveta, Meses. Então,
Isso tem que ser informado. Sim. Por que essa retenção da carteira? Porque existe na CLT um dispositivo que a anotação da carteira ela tem que ser feita em 48 horas. E devoluída ao trabalhador. Não, mas por que a retenção da carteira? Às vezes, por boa informação, Existe, Às vezes, assim, também tem outra coisa, né, Renato? Se o empregado está recebendo seguro-desemprego, ele não pode ter essa carteira anotada. Né? Então, ele está na A carteira está lá na gaveta, depois fica para sempre lá. Vamos esperar. Fica 5 meses, ela fica 1 ano depois lá. E outra E coisa... também que muitas vezes, ao receber a visita do auditor fiscal, ele tem ali a carteira para muitas vezes ali processar. Em último caso, né, no limite ali, Tá. antes do auditor aplicar uma multa. E ainda tem aquela outra prática que também é lamentável, de não anotar o contrato de experiência. Então, quer dizer, é muito comum o trabalhador no primeiro, segundo mês trabalhar com a carteira retida pelo empregador, aí se ele passar na experiência, aí anota. Então, quer dizer, também é uma prática absolutamente contrária à lei e que eu tenho tido frequente, determinado várias vezes, busca e apreensão de carteira de trabalho em escritórios de contabilidade, em RH de empresa, por causa dessa prática usual e ilegal. Bom, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco vamos continuar o debate sobre as mudanças na concessão do seguro-desemprego. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, as mudanças para a concessão do seguro-desemprego. Esse é o nosso assunto hoje. A gente estava falando aqui na questão do trabalho, a intenção dessa alteração na lei, na concessão do seguro-desemprego. Há um segmento da sociedade que critica as políticas sociais do governo atual, dando sequência àquilo que o ex-presidente Lula implementou, bolsa daqui, bolsa dali, enfim, que isso serviria para acomodar o trabalhador, para afastá-lo do ambiente de trabalho. Ele recebe tanto benefício, tanta bolsa daqui, vale gás, vale não sei mais o que, vale cultura, que não precisa trabalhar de repente. Essa é uma leitura de um segmento da sociedade. Com essa história aqui do seguro-desemprego, vai de encontro essa tese, né? Quer dizer, vai numa linha oposta. Você acredita que há sentido nessa tese de que tanta concessão de política pública para uma população necessitada, de fato, acomoda o trabalhador e o afasta cada vez mais da reinserção no mercado de trabalho? Bom, Renato, eu acredito que sim, se for enxergar pela égide, que é muito mais fácil, talvez, dar benefícios que, de certa forma, como é que eu vou te dizer? Ela dá uma amenizada na situação, mas não resolve o problema, né? Ele é paliativo. Então, a política de inserção do trabalho, eu acho que deveria ser mais estudada. Não adianta eu dar um vale bolsa, um vale gás, um vale qualquer coisa, como a gente estava dizendo aqui, que são inúmeros, e nem caberia ficar falando sobre isso agora. Ao contrário, né? O seguro-desemprego ele pode vir até nessa mão desse teu pensamento, mas a inserção do empregado no meio de trabalho, ele vem na contramão. Porque para que dar vários tipos de bolsa se eu posso dar uma qualificação pelo Cine, eu posso dar uma oportunidade de trabalho, inseri-lo automaticamente depois de uma rescisão dentro de um novo local de trabalho, né? Então ele vai poder prover o seu sustento e da sua família por conta própria, né? Então o seguro-desemprego foi feito para isso, para ser um benefício temporário, enquanto o empregado está naquela ociosidade ou procurando um novo emprego. A partir do momento que ele tem meios específicos, ajuda de órgãos, né, que um cadastro unificado com a Caixa, com o Ministério do Trabalho, junto com o Cine, e ele vai buscar um novo emprego, eu acredito que esse tipo de bolsas, esses benefícios da política que tem vindo constantemente batendo a porta de pessoas que têm menos estudo, menos qualificação, acho que ele deveria ser tido de uma forma diferenciada. Se discutiu muito, né? E se falou muito na metáfora da pescaria, né? Que não adianta entregar o peixe, tem que ensinar a pescar. Certo. Né? Mas nós temos que pensar naqueles que estão em condições de miserabilidade absoluta. É uma outra parcela da população. Alguns que precisam, não tem como sobreviver. É que as políticas sociais elas têm destinatários diferentes, né? Quer dizer, eu falo quando a gente fala de assistência social, que é uma política pública, eu não posso misturá-la com a previdência ou com as políticas de inclusão no trabalho. São políticas, assim como de ressocialização de preso,
como de respeito às minorias, são diversas políticas sociais. Né? Quer dizer, hoje é uma rede de políticas sociais. Né? O que não se pode fazer é inverter a lógica dessas políticas, me parece. Né? Então, quer dizer, há políticas que são direcionadas aos trabalhadores e assim deve ser. Por exemplo, a do seguro-desemprego, por exemplo, a previdência social como um todo. Não é? Agora, não tem sentido, por exemplo, eu falarmos, e isso a gente estava conversando um pouquinho antes, em aposentadoria após 2 anos de contribuição para alguém que nunca exerceu atividade remunerada. Isso não é previdência. Aí nós estamos criando uma política assistencial com o nome de previdência. Nós estamos misturando as coisas. Né? Então, quer dizer, as bolsas de amparo aos que estão na linha da miséria ou abaixo dela, elas têm uma função, mas que não se confunde em nada com a função do seguro-desemprego, ou da aposentadoria, ou do auxílio-doença. Não é? Por quê? Porque nós temos destinatários diferentes. Não é? E, na verdade, quer dizer, o que se fala muito é que isso acontece nos últimos 8, 9 anos, mas também não é verdade. Né? A Constituição, desde 88, já prevê essas políticas sociais. Né? Então, quer dizer, havia, na verdade, era um déficit de atuação do Estado em proteção a determinadas camadas da sociedade. A margem, o percentual de pessoas cada vez mais ricas crescia. Nós vínhamos naquela história da Belíndia, né? Quer dizer, a Bélgica cada vez maior e a Índia, quer dizer, a Bélgica cada vez menor e a Índia, cada vez maior. Não dá para esquecer que aqueles... tudo bem, mas é o seguinte, é polêmico isso, né? Porque nos últimos 8 anos de governo Lula, isso é estatístico. O setor que sempre foi criticado por quem está no poder hoje, que é o setor financeiro, nunca ganhou tanto dinheiro. Isso é verdade. Como nos últimos 8 anos. Também cresceu. Vai ganhar sempre, acho que Renato. todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Né? Essa é a questão que eu queria... A diferença é que o pessoal das classes C e D, esse pessoal foi reinserido no mercado Houve um de guindaste, consumo, né? Houve um guindaste. É isso que eu quero entrar, e aí, não discordando da Letícia, mas me contrapondo, eu acho que as bolsas, ela não acomodam. Porque o que foi feito nesses últimos 8 anos, o doutor já falou um pouco, mas tem uma questão assim, às vezes um pai de família, uma mãe de família que está aí com seus 30, 40 anos, é difícil você recuperar. Agora, para você ter acesso a essas bolsas, tem uma política pública, os filhos têm que ir para a escola. E você tem que recuperar as novas gerações. E isso não quebra o país, o Renato acabou de falar. Quanta gente subiu para acessar mas a questão que a Letícia trouxe é o seguinte, mas depois de você conseguir as questões mínimas de existência, tem que ter outras aí você políticas, precisa ter um trampolim Mas em Santa Catarina, Renato, mas em Santa Catarina tem 102 mil cidadãos catarinenses que ainda estão abaixo da linha da pobreza e da miséria. A política pública nem chega a ele. Eu sei no Oeste de Santa Catarina, por exemplo, que nos últimos anos o Pronaf na área agrícola avançou, ajudou muita gente, mas eu sei que tem muitos trabalhadores da área da agricultura, da pequena famílias agricultoras no estado de Santa Catarina, que não tiveram acesso a nenhuma. Por quê? Porque eles são daquelas áreas ainda de colonização, do exército do início lá, e tem só título, eles não têm escritura, então não acessaram nenhum benefício. Tem muita gente fora disso, então a gente precisa avançar. Eu acho que nós estamos praticamente sobre a hora aqui. Eu queria saber, Cantucho, o seguinte, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina possui a segunda maior rotatividade do país. Perdemos apenas para o Mato Grosso, é isso? Exatamente Qual é a isso, razão infelizmente. Tá? Ou é um salário que não é condizente, ou um outro é um trabalho degradante. Então, nós temos ocupações aí que exercem, vamos pegar aqui a função do Magaref, que é muito comum na agroindústria, onde o trabalho é extremamente degradante, sabe? Onde os trabalhadores não conseguem ficar ali mais do que 6 meses ainda. Ficam no limite. Tem ocupações assim muito. E um outro fato, o crescimento das oportunidades de trabalho hoje não mais obriga o trabalhador a ficar ali numa situação... ele busca algo melhor, o que é legítimo. Ele sabe que, saindo dali, tem outras oportunidades que ele pode exercer. Sabe? O crescimento da Constituição Civil é um indicativo disso. E sabe? Faz com que hoje qualquer... O trabalhador hoje escolhe onde é que ele quer trabalhar. Agora, é positivo que... Tanto é que até ontem no jornal da Globo, se eu não estou enganado, o Jornal Nacional...
mostraram uma reportagem muito interessante, que é o movimento migratório, o pessoal voltando, né, os brasileiros da Europa, estão em Nova York, enfim. Claro, a crise está lá, né, o pessoal está voltando para o Brasil, porque aqui tem a vaga. Né? Na Espanha, a crise na Espanha está terrível. Isso também, nós temos que em outro momento fazer um debate da desindustrialização brasileira. Tem que ter cuidado, porque, por exemplo, o estado de Santa Catarina é um estado que importa muito, inclusive entra por Santa Catarina e vai para outros estados. É um debate que a gente precisa fazer e o governo do estado precisa se atentar para isso. O presidente Leite sabe que ontem, governo do estado e governo federal, né? Ontem claro, os dois. Ontem esteve aqui o ex-candidato, ele que foi candidato a presidente da República, José Serra, e ele fez duras críticas à política industrial do governo. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Este programa reprisa amanhã ao meio-dia e estará disponível também na nossa página na internet, que é essa que está aí na tela. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!